E o nosso estudo de hoje é Ezequiel capítulo 38. É uma profecia que é muito pedida em todo lugar, tá? Todo mundo quer saber Ezequiel 38, que é a profecia contra Gog, ou Gog e Magog. É uma profecia difícil de interpretar. Posso dizer para os irmãos que é a profecia mais difícil de toda a Bíblia. É essa, Gog e Magog. Tem várias interpretações, várias pessoas entendem de uma forma, e eu vou apresentar para os irmãos a minha interpretação pessoal do que eu, estudando, cheguei nessa conclusão. No capítulo 38 de Ezequiel, Deus ele faz uma profecia contra um rei, o rei Gog, tá? E nós vemos que o livro de Ezequiel, nós fomos estudando ele até o capítulo 24, por ali, era condenação, era castigo contra Israel. É disso que estava tratando o livro até no capítulo 24. Do 25 até o 32 que nós chegamos, Deus profere oráculos, profecias contra nações inimigas. Nós vimos o que no estudo anterior? Que Deus profetizou contra os amonitas, os moabitas, contra Edom, Filístia, Sidom, Tiro, Egito, 7 nações que Deus profere juízos contra elas. Quando chega aqui no capítulo 38, não só o 38 e 39, Deus profere uma profecia contra Gog, da terra de Magog. Só que a profecia contra aquelas 7 nações, ela se cumpriu já. Aquele castigo prometido, a história comprovou que aconteceu. Contra Gog ainda não temos um acontecimento na história que mostre que essa profecia já se cumpriu, tá? Algumas pessoas dizem que foi Gígio da Lídia, mas não bate com toda a descrição aqui. Algumas pessoas dizem que foi Alexandre Magno, que é esse tal de Gog, mas a localização não bate. Então fica uma falha. Da onde vem? E é isso que nós vamos descobrir hoje. Quem é Gog? Alguém arrisca um palpite de dizer quem que é Gog? Bom, eu já perguntei por isso mesmo. A interpretação mais típica, né? A interpretação mais usada é que seja a Rússia. Porém, tem alguns problemas aí em ser a Rússia. E nós vamos ver isso hoje. Então, vamos começar fazendo uma leitura dos versículos 1 até o 3. Vamos lá. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. O que nós vimos aqui nessa leitura? Deus proferindo um oráculo contra uma pessoa, Gog, certo? E esse Gog, ele é o quê? Ele é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Muito bem. Então, é um rei que ele é chefe de Meseque e de Tubal, e que ele vem da terra de Magog. Essa terra de Magog é que interpretam como sendo a Rússia. E aqui diz no versículo 3 que Deus diz: Eu sou contra ti, ó Gog. Por que escolher esse capítulo em específico? Porque essa profecia ela é muito abrangente. Ela é muito mais do que dizer. Vem da Rússia, é um líder militar, é um comandante de um exército. É muito mais do que isso. Essa profecia é muito longa e muito profunda para a gente estudar ela assim de uma vez. Por isso que nós vamos estudar mais vezes, mais detalhes. Vamos ver o quão profunda é esta profecia. Vamos lá em Gênesis no capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Vamos lá.
todo mundo sabe que a Bíblia narra, nos primeiros capítulos dela, o dilúvio, onde Noé e sua família entram na arca, certo? E o que acontece? Toda a terra é inundada, até os montes mais altos foram cobertos de água e toda a humanidade pereceu. Somente continuou depois de Noé e sua família, uma nova humanidade vinda de Noé e sua família. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. Desses 3 filhos surgiram toda a humanidade novamente, certo? Então nós vamos ver aqui os versículos 1 e 2, olha aqui, ó. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Bom, vocês já devem estar imaginando o porquê eu trouxe vocês até essa passagem aqui. O porquê que eu falei de Noé. Por que de Noé? Olha, o filho de Noé, os filhos de Jafé, entre um dos 3 filhos, Jafé. E olha os filhos dele, Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal e Meseque. Desses 3 filhos nasceram todas as gerações, toda a humanidade veio deles, porque a humanidade anterior, os antediluvianos, foram extintos pelo dilúvio, certo? E olha quem está aqui, Magog. Esse Magog, ele saiu de perto de Noé, ele foi ter a vida dele, e dele saiu um povo. De cada desses filhos aqui saiu um povo. E olha quem nós encontramos aqui também, Tubal, Meseque. Então, antes de dizermos, olha, é a Rússia, nós temos que rastrear essa descendência e ver de onde foi parar Meseque, onde foi parar Tubal, onde foi parar Magog. Rastreá-los. Aí a gente pode ver se essa região em que esses povos foram parar é a Rússia. Ponto. É isso. Por enquanto, é isso. E para ver que quanto essa profecia é abrangente, nós vimos Gênesis capítulo 10, o primeiro livro da Bíblia, entre os seus primeiros capítulos. Vamos até Apocalipse no capítulo 20. Nós vamos ver falar de novo desse assunto. Apocalipse 20, versículos 7 e 9. Aqui já passou o fim dos tempos, a grande tribulação, já passaram-se os 1000 anos do reinado de Cristo. E olha o que acontece. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e será a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Percebem o quanto essa profecia é abrangente, que está lá em Gênesis 10, e agora a gente vê também falando de Magog, de Gog, lá em Apocalipse 20. Ele está em todo esse intervalo. Então essa explicação Rússia, ela é muito rasa. A gente pode chegar muito mais fundo. A gente pode aprender muito mais disso aqui. Se essa profecia não se cumpriu ainda, com certeza ela vai se cumprir de qualquer forma. Porque a palavra de Deus não falha. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. De forma alguma. Então quem que é esse Gog? Ele não apareceu ainda. Ele precisa aparecer. Quem será? Quem será? Esse Magog, esse Gog, seria ele um personagem, uma pessoa, ou seria ele talvez um sistema? Tá? O que nós vemos em Apocalipse 20? Satanás sai para enganar as nações, todas as nações, depois do milênio, tá? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os 4 cantos da terra. Esse Gog, quem será?
Nós podemos representar Gog como sendo o anticristo? Sim, podemos. Podemos representar Gog como sendo os governos do mundo, esse sistema, que não é, a gente não pode individualizar, o Brasil tem o Temer, lá nos Estados Unidos é o Trump, lá não sei aonde é aquele presidentezinho, cada um governa do seu jeito. Não, existe todo um sistema que faz todos os governos trabalhar mais ou menos unidos, não é? Falando em unidos, não temos as Nações Unidas, não é tão separado assim. Existe todo um sistema que a Bíblia chama de mundo, o sistema de governo, o sistema político, o sistema religioso mundial, o mundo, né? É muito mais do que isso. E Gog, ele não é simplesmente alguém em que Deus quer derramar sua ira. Tem mais. Aqui nós vemos que ele fala para Ezequiel: vira o seu rosto para Gog, profetiza contra ele. Mas não é só isso. Ele também tem outra função. Vamos ler, voltando lá em Ezequiel 38, vamos ler 4-9. Vamos lá. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando-os todos a espada, persas, etíopes e os de Pute, e com eles todos com escudo e capacete, Gomer e todas as tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias, será visitado no fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Prestem atenção. Olha lá, te farei voltar. Presta bem atenção nessa expressão. Porei anzóis nos teus queixos. Olha só, Deus dizendo: eu vou pôr anzol, vou fisgar você e vou trazer para cá. Para onde ele está dizendo que vai trazer? Versículo 9, né? Ele fala que vai vir contra a cidade amada, né? Que todos eles habitarão seguramente contra Jerusalém. Ele vem contra Jerusalém. E quem o traz por anzóis nos queixos? Deus. Vem para cá. E ele vem como? De que forma? Ele vem com as suas tropas. Olha lá. Te farei voltar o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando a espada. Gog, ele comanda um grande e poderoso exército, gigante, um exército fantástico, tá? Eu sei até o número de soldados, 200 milhões, é muita coisa. Nós vamos ver, tá? Eu vou provar para vocês que são 200 milhões. E ele vem para cercar Jerusalém, para julgar. Mas não é pelo seu poder político sobre várias nações, como nós vimos. É até bom lembrar aqui das nações que foram mencionadas aqui nessa passagem, ó, versículo 5. Persas, etíopes e os de Pute. Versículo 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas. Veja, não é só Magog, não é só a terra de Magog. Tem Gomer, que nós vimos lá na genealogia dos filhos de Jafé. Lembre-se, né? Nós vimos lá. Tem os etíopes, tem os de Pute, tem os persas, tem os da casa de Togarma, tem o das bandas do norte. Por isso que dizer Rússia está muito simples, está muito fácil.
expor para vocês a localização no tempo de Ezequiel. Porque Ezequiel entendeu isso aqui, ele sabia. É como se estivesse falando para nós hoje, no Chile, no Peru, na Equador, Bolívia. Vocês sabem onde é, não sabem? É para cá, é para cima aí, para o norte. Nós sabemos. Ezequiel sabia de todos esses povos e onde eles estavam. E a localização desses povos hoje, se eles estivessem aqui hoje, é Oriente Médio, é um pouco mais para baixo. Esses povos também estão ao norte de Israel, ao norte de Jerusalém. Mais precisamente onde é a Turquia hoje. É simples demais falar que a Rússia é errado? Não. Dentre os povos citados aqui, deles também estavam no que hoje é a Rússia. Mas dentre eles também estavam aqueles que na Bíblia nós conhecemos como Ásia Menor, que hoje é o Oriente Médio, Turquia e aquelas regiões. Então é muito mais. E tanto na Rússia quanto nesses países hoje, o que é que nós vemos? Islâmicos. Nós já estudamos isso aqui nos domingos de manhã, sobre o anticristo islâmico. E a grande maioria desses povos habitavam nas terras que hoje habitam os islâmicos. Então nós vemos que é muito mais profundo do que dizer é a Rússia. Tem muito mais que a gente pode estudar, que a gente pode se aprofundar, a gente pode pegar a genealogia de Noé e seguir mais fundo nesse estudo. Vai ser maravilhoso e a gente pode fazer isso junto, tá? Anzóis nos queixos. Capítulo 39 é quase a mesma profecia, tá? Eu vou ler uma partezinha dela aqui, se eu encontrar rápido, tá? E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e trarei aos montes de Israel. De novo os anzóis. Anzóis, eu quero que vocês fixem isso na mente. Anzóis nos queixos. Fisgou, trouxe. Beleza, acho que já está bem fixo na mente de cada um aí. Vamos então agora em Mateus capítulo 17, 24 a 27. Uma passagem pouquíssimo estudada, uma passagem que quase você não acha pregador que queira pregar ela, tá? E que parece que não tem nada a ver com o estudo. Vamos ler. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Chegou neles aqui funcionários do templo, vamos dizer assim, funcionários do templo que queriam receber o imposto do templo, as de dracmas, tá? E foram cobrar e perguntaram para Pedro, né? O seu mestre não paga o imposto do templo? E Pedro foi falar com Jesus. E agora, o que a gente faz? Versículo 25. Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o imposto? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Olha só, Pedro, é justo pagar imposto, né? Quando os reis cobram imposto, cobra de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, dos estranhos. Então você vai lá no mar, olha só, no mar, você arma um anzol, põe a isca e joga. Você vai pescar. O peixe que vir, ele vai ter um estáter. Um estáter era o referente a 4 dias de trabalho. E ele vai ter um estáter na boca, ele vai ter essa moedinha lá, e você pega, tira a moedinha da boca dele e paga o imposto. Olha que interessante. Quantos cardumes de peixe tem no mar? O mar é muito grande. Quantos peixes tem lá? Não dá para contar, não dá.
nem a ciência moderna pode contar os peixes do mar. Cada peixe tem o seu cardume, a sua espécie. Eu não conheço de peixe de água salgada, não conheço nada. Vamos dizer dos peixes de água doce? Tem piranha, tem pacu, tem tambaqui, tem tilápia, tem carpa, né? E cada espécie de peixe desse tem os seus cardumes. E estão todos misturados lá. E Jesus fala para ele, joga. E ele vai pegar justamente um peixe que tinha uma moeda na boca. E vai trazer esse peixe. Mas o que tem a ver isso com Ezequiel 38? Ainda vocês não entenderam, né? Ele foi fisgado e trazido. Muito bem. Jesus manda trazer. Para quê? Para pagar o imposto. O imposto de que ele não devia, porque era dele. Eles eram filhos daquela terra, não deveriam pagar esse imposto. Esse é o imposto. Bom, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1 e diante. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Uma besta. E ela sobe da onde? Do mar. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, um animal bestial, que tinha 7 cabeças, 10 chifres. Ele era semelhante ao leopardo, pé de leão, boca de urso. Era um animal muito estranho, né? E ele sobe do mar. Sobe do mar. Quem é esse personagem de capítulo 13 de Apocalipse aqui, essa besta que sobe do mar? Alguém se arrisca? A besta que sobe do mar, o anticristo. Por que eu usei a história do peixe sendo fisgado? É o anticristo que sai de entre o mar. Por que eu usei a história dos cardumes de peixes? Como cada cardume sendo um povo. E de entre as nações, Deus fisga e traz o tributo. É esse personagem, o anticristo. Essa é a ligação dos anzóis, ainda está muito rasa, a gente pode falar com mais profundidade. Os anzóis, esse peixe sendo tirado do mar e trazido. Gog, no capítulo 38, pode voltar lá, Deus profere uma sentença contra ele, um oráculo contra ele. Deus também o fisga de entre as nações e o traz como instrumento de juízo, como terror de Israel. Ele tem um duplo sentido, tá? E para saber que essa profecia é para os fins dos tempos, é para os tempos do anticristo, quando nós lemos aqui o versículo 8 diz o seguinte: depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos, virás à terra que se tirou da espada, que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Habitavam seguramente. De Cristo para cá, quando que Israel habitou seguramente? Nunca. Sempre perseguido. De Cristo era perseguido pelos romanos. Depois, no meio aí, os islâmicos se formaram os árabes, a religião islâmica, os islâmicos e os árabes perseguindo. Nunca tiveram paz. E esse Gog chega quando eles estão em paz. No capítulo 39 é mais enfático. Ele diz que eles não tinham muros na cidade e que as portas não tinham tranca, não tinha chave. Nesse contexto que ele chega. É contexto de fim dos tempos, porque a Bíblia diz bem claro que quando eles disserem que há paz,
virá repentina destruição. Então hoje nós estamos dando só uma varridinha bem rápida no que é Gog. Acredito ser o anticristo. Esses povos que ele traz consigo, que ele arrasta junto com ele, aqueles cardumes, é fisgado só esse peixe, mas os cardumes o acompanham. São povos que hoje estão no Oriente Médio, tá? E a gente vai se aprofundar mais nisso, se vocês se interessarem, tá? Muito bem. Ele lidera muitos reinos. E nós vemos que aquela besta que sobe do mar, Apocalipse 13, ela tinha 7 cabeças, representando os 7 grandes impérios que perseguiram o povo de Deus. Tinha 10 chifres, representando 10 reis que dão apoio ao anticristo para que ele consiga tomar o poder. Amém? Muito bem. 10 chifres. Então dizer que é Rússia é muito simples, como eu disse, porque Rússia é um povo e ele arrasta vários povos, e a localização daqueles povos, a gente pode ser mais específico na próxima, é ali do Oriente Médio. Então nós que queremos estudar as profecias, a escatologia, a doutrina dos últimos tempos, nós temos que estar de olho aonde? Israel. Ali é o relógio profético, é lá que nós temos que olhar, em volta de Israel, é ali que tudo acontece. Muito bem, voltando a Ezequiel 38, nós vimos aí o anticristo com seu grande poderio militar. É claro que a Rússia hoje é o maior arsenal de guerra do mundo, não é o melhor, não é o mais poderoso é o dos Estados Unidos, mas o maior em número é da Rússia, e é claro que o anticristo vai usar dela, sem dúvida, tá? A China também tem um grande poderio militar, e nós vemos hoje unidos, China e Rússia, estão se aliando, porque eles são ali, o seu governo, tanto é a Rússia comunista, como a China é comunista, então eles estão unidos aí no mesmo propósito, tá? Muito bem, voltando no texto, 10 a 13, voltando lá, vamos lá. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e considerarás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra as que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nas portas, a fim de tomar o despojo, de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras despertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, os mercadores de Tarse e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar prata e ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Esse é o intento de Gog. E se vocês concordarem comigo, do anticristo, juntar muitas nações, grande poderio militar, grande poderio político, para vir contra Israel. Mas o que tem lá de tão importante? Será que tem tanta riqueza lá? Lá é o lugar onde Deus chama de minha terra, de meu povo. É lá onde está aquela cidade que Deus chama de minha cidade amada. Esse é o ciúme de Satanás. Esse é o ódio, a ira dele. É que aquele lugar é o lugar escolhido por Deus para estabelecer seu reino na terra. E quando ele estabeleceu o reino ali, jamais será derrubado, tá? E ele vai juntar um grande exército, numeroso, poderoso. Se alguém se lembra que alguém prestou atenção aqui, eu falei o número, 200 milhões, tá? Vamos ver, que é conhecido como a Batalha do Armagedon, tá? Apocalipse capítulo 9, só para ter uma referência bíblica desse exército, tá? Capítulo 9, versículos 13 em diante. Vamos lendo aqui. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Essa trombeta é tocada quase no final da grande tribulação.
E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Rio Eufrates, norte de Israel. Do norte de Israel vem quem? Magog, o anticristo. A qual já lemos, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora e dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fumaça, fogo e enxofre. Um exército fantástico, terrível. Esse é o exército do anticristo, que vem no último suspiro. Na grande tribulação, Deus derrama os juízos sobre ele. Deus faz sinais miraculosos na terra, e o povo está todo assustado. E essa é a última investida. Destruir de uma vez, tentar pela última vez destruir a terra que Deus chama de a Terra Santa, tá? Esse é o intento de Gog, que nós lemos dos versículos 10 a 13. E ele vem com um grande exército numeroso. Para dar 200 milhões de soldados, só a Rússia é pouco, não é? É pouco. É Rússia, é Oriente Médio, é China, é todo mundo unido. Hoje está todo mundo unido contra Israel. Nós já falamos isso aqui nos estudos anteriores. Todos unidos contra Israel. E no fim dos tempos ainda vai persistir isso. Muito bem. Mas esse exército não vai prevalecer. Nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais poderoso. O Deus de Israel é infinitamente mais poderoso do que qualquer exército, bomba atômica, estratégia de guerra, seja o que for. Nosso Deus é muito mais. Mas nós vemos aqui um contexto apocalíptico. O rei que vem da banda do norte, com um grande exército numeroso, e ele vem para destruir Israel. E ele vem porque Deus o fisgou no seu anzol e o trouxe. Ele pensa que é pelo poder que ele tem. Ele pensa que é pelo a sua influência política. Ele pensa que é pelo seu poderoso exército. Ele pensa que é pela sua astúcia. Ele está cheio de si. Mas ele vem porque Deus o fisgou e o trouxe. Vem, vem, eu estou te trazendo. Isso mostra que Deus é muito poderoso para controlar tudo. Ele tem o poder sobre tudo. O homem acha que está fazendo, acha que está controlando, acha que tem poder, mas não tem. Deus está acima de tudo. E isso mostra que Deus usa quem Ele quer para que a sua vontade se cumpra, sempre. E esse contexto aqui, como nós vimos, é de grande tribulação. Nós vimos sinais maravilhosos, nós vimos prodígios, nós vimos que essa profecia não se cumpriu. E ela não pode se cumprir em outra época, a não ser na grande tribulação. E agora, para encerrar, tá? Diz o seguinte, versículo 21 a 23. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante de grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus mesmo fisga ele, esse grande poder político com vários povos unidos, esse grande poder, esse grande exército, arsenal de guerra, todos preparados para a batalha, com a sua estratégia muito bem armada para cercar Israel. Ele mesmo os destrói. Por isso que nós não devemos temer o homem e o seu poder, a sua tecnologia, as suas armas, as suas estratégias, a sua astúcia, porque Deus tem o poder sobre todas as coisas. E Deus, Ele permite que aconteça, Ele faz que aconteça, Ele desfaz.
Deus tem poder sempre. O homem, ele no seu orgulho, ele se cresce naquilo que ele constrói, naquilo que ele faz. E ele acredita na força das suas mãos e naquilo que ele pode produzir com a sua mente. Mas ele não consegue ver lá na frente. Deus vê o futuro, Deus sabe de todas as coisas. Deus permite que tudo aconteça, mas no final, a vontade de Deus é a que vai prevalecer, é a que vai sair por cima. E para encerrar, nós vamos ler mais 3 versículos só. Apocalipse 19. Aqui nós vemos que Deus prometeu que destruiria Gog, que usaria ele como instrumento de juízo, que usaria ele para castigar Israel, o Israel rebelde. Mas Deus também vai puni-lo severamente pelos crimes que cometeu. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, Jesus volta entre as nuvens de forma gloriosa para destruir o exército de Gog, ou do anticristo, esse grande exército de 200 milhões de soldados. Versículos 11, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, coroas, muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Olha só que descrição maravilhosa. Chega a arrepiar, de tão linda. Jesus voltando sobre um cavalo branco, vestido como rei, com várias coroas na sua cabeça, com uma espada. E ele vem para destruir. E as vestes dele eram salpicadas de sangue, manchadas de sangue. Era o sangue dos inimigos que ele destrói na batalha. É o exército de Gog, que será derrubado, destruído de uma vez por todas na volta de Cristo. Tá? Versículo 20 do mesmo capítulo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Foram lançados vivos no ardente fogo, lago de fogo e de enxofre. Esse foi o fim de Gog, tá? Esse foi o fim deles, mas não completamente. A profecia continua. Nós vimos que depois do milênio ainda eles se ajuntam de novo. Nós vimos que antes da grande tribulação, nós podemos ver num próximo estudo, que eles se ajuntam também. Então, queria deixar vocês curiosos para estudar sobre tudo isso em vários estudos. Ouvir a opinião de vocês vai ser muito bom. Mas a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje é essa. Que o homem vai levantar um grande exército contra Israel, contra o povo de Deus, contra a igreja nos últimos tempos. Esse tempo está chegando. As potências já estão se articulando, o jogo está quase todo armado. Saibam que tudo isso é da vontade de Deus e que Deus está controlando cada movimento e fazendo com que aconteça. Ele engancha pelo queixo e traz aqui. Mas, no momento certo, Deus vai intervir e vai salvar o seu povo. Nesse dia, os homens gemerão de dor, desmaiarão, cairão assustados, correrão, fugirão, porque não estarão preparados para um dia tão terrível. Mas aqueles que depositaram sua fé em Jesus, aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, aqueles que decidiram abandonar as coisas do mundo e servir a Cristo hoje, esses estarão em pé. Esses estarão louvando a Deus e esses estarão cientes de tudo que está acontecendo e com Cristo nós sairemos vitoriosos. Obrigado a todos pela atenção. Essa é a mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos hoje. O pastor tem a palavra.